Olá, queridos e queridas, saudações geográficas. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos os domínios morfoclimáticos brasileiros. Hoje vou explicar para vocês e deixar vocês preparados para enfrentar as questões relativas ao domínio dos mares de morros. Vamos começar? Então, em primeiro lugar, vejam a localização do domínio dos mares de morros. Abrange praticamente todo o litoral oriental brasileiro, desde a região Nordeste, avançando bastante sobre a região Sudeste e pegando um trecho da região Sul. Então, em uma questão de vestibular, facilmente você, meu querido, você, minha querida, consegue identificar o domínio dos mares de morros. Beleza? Esse domínio é caracterizado principalmente na região Sudeste pela unidade de relevo de número 7, que são os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Então, quando se falar em domínio dos mares de morros, especificamente na região Sudeste, guarde essa unidade de relevo, a de número 7, porque o que você pode encontrar em uma questão de vestibular é algo parecido, ou quem sabe até já viu essa imagem. Então, é aí que você identifica o domínio dos mares de morros. Talvez você tenha pensado, mas será que eu não vou confundir com as coxilhas? Se preocupe não, você não vai confundir. Por quê? Quando você fizer a revisão, dê uma olhadinha na foto da coxilha, que você vai perceber a coxilha uma colina mais suave. Nesse caso dos mares de morros, das serras, vejam que é um relevo bem mais acidentado. É um relevo que apresenta maiores altitudes. Então, o porquê de mares de morros? Porque realmente esse topo mais colinoso. Agora, colinas que apresentam realmente grandes elevações ou maiores elevações em relação ao domínio das pradarias. Beleza? Então, relevo do domínio dos mares de morros, planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, caracterizados por esse relevo colinoso ou mamelonar, ou relevo em pão de açúcar, ou as chamadas serras. Beleza? E uma outra característica específica dessa área, vejam essa imagem. Então, praticamente esse domínio abrange as famosas Serra do Mar e Serra da Mantiqueira. E aí, entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, tem aí o Vale do Rio Paraíba do Sul. Primeiro, só chamar a atenção para duas palavrinhas, né? Onde tem aqui Serra do Mar, veja a palavra roste. E onde tem ali o Rio Paraíba do Sul, a palavra graben. Essa estrutura é denominada escarpa de falha, em que essa área mais elevada, que é esse pilar, é o roste, e a área mais baixa, que é a fossa, é o chamado graben. E aí relacione com que tipo de notícia você vê da região Sudeste, principalmente no período do verão. Exatamente, em algumas áreas o deslizamento devido a esse relevo colinoso, em outras áreas justamente as inundações, porque toda essa água, essa chuva, ela é captada pela bacia do Rio Paraíba. Então, a própria estrutura da região Sudeste é convidativa, se é que assim podemos dizer, para a ocorrência desses problemas, da questão dos deslizamentos de terra e também da questão da enchente. Então façam essa relação, guardem isso porque realmente é bastante cobrado em vestibulares, ok? Uma outra característica é a presença do clima. Também é clima tropical, acho que você deve ter lembrado, eita, parece com o do Cerrado, professor. Realmente parece com o do Cerrado, devido à distribuição de chuvas. O verão mais chuvoso e o inverno menos chuvoso. Agora, no domínio dos mares de morros, a presença desses morros torna as altitudes mais elevadas. Então, esse clima já é o tropical de altitude que, apesar de ter a mesma distribuição de chuvas, apresenta temperaturas mais amenas. Então, no caso, todo mundo sabe de um princípio da questão climática, quanto maior a altitude, menores serão as temperaturas. Vejam que o mês mais quente chega a 21, 22 graus. Então, cuidado para não confundir isso. O clima tropical do Cerrado e o clima tropical de altitude têm a mesma distribuição de chuvas. O verão chuvoso. A diferença é, no domínio dos mares de morros, o clima tropical de altitude possui temperaturas mais amenas. Ok, pessoal? Mas, professor,
E a vegetação? Qual é a vegetação característica do domínio dos mares de morros? Com certeza você sabe. Exatamente, é a Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica também é uma floresta latifoliada, folhas largas, ou densa, ou fechada. Também é uma floresta higrófila. Agora, é claro, não é tão fechada quanto a floresta amazônica e, infelizmente, está mais devastada em relação à floresta amazônica, está bem mais devastada, porque a Mata Atlântica ela vem sendo ocupada praticamente desde o período colonial. Então, se você pega tanto a questão que envolve a extração do pau-brasil, a questão da cana-de-açúcar, depois a questão do café e o avanço da urbanização, transformar a Mata Atlântica realmente numa grande preocupação. São vestígios de Mata Atlântica que existem no Brasil. E até por isso, a Mata Atlântica, juntamente com o Cerrado, é classificada como um hotspot ou um ponto quente. O que é esse ponto quente? Um hotspot é um bioma que apresenta uma rica biodiversidade e se encontra bastante ameaçado. No Brasil existem 2 hotspots, Mata Atlântica e Cerrado, ok? Não esqueça. Então veja aí, pessoal, a imagem da Mata Atlântica. Originalmente, a Mata Atlântica cobria uma grande área localizada sobre uma vasta cadeia montanhosa que acompanha parte do nosso litoral. Lembrando, cadeia montanhosa antiga. Hoje, mais de 90% de sua formação original encontra-se devastada. As características da Mata Atlântica, com certeza, vocês não vão esquecer. Por quê? Ela é latifoliada, ou seja, tem as folhas largas, também é uma floresta densa ou fechada, higrófila, adaptada à umidade, perene ou sempre verde. Mas espera aí, professor, essas não são características da floresta amazônica? Não esqueçam que tanto a Mata Atlântica quanto a floresta amazônica estão adaptadas a ambientes úmidos. Se estão adaptadas a ambientes úmidos, elas têm as mesmas características. A diferença é que a floresta amazônica é uma floresta bem mais fechada em relação à Mata Atlântica. E a Mata Atlântica está bem mais devastada em relação à floresta amazônica. Por quê? Porque a Mata Atlântica vem sendo ocupada praticamente desde o período colonial, seja pelo pau-brasil, depois a questão da cana, a questão do café e o mais recente o avanço da urbanização. Até por isso, a Mata Atlântica é classificada como um hotspot ou um ponto quente. O que é esse ponto quente? Um hotspot é um bioma que apresenta uma grande biodiversidade, mas se encontra ameaçado. No caso do Brasil, temos 2 hotspots, a Mata Atlântica e o Cerrado. Ok, pessoal? Então guardem as características da Mata Atlântica. E também, se possível, guardem esse mapinha que mostra aí a distribuição da Mata Atlântica nos 17 estados brasileiros. Então veja que o foco da nossa aula hoje é o domínio dos mares de morros e a presença da Mata Atlântica ao longo do nosso litoral. Mas nunca é bom que você tenha apenas uma visão, parece que é algo que não pode se mexer, é algo realmente, é só daquele jeito e é assim, não. É algo flexível, então a presença da Mata Atlântica no domínio dos mares de morro, isso vocês não vão esquecer. Porém, vejam que a Mata Atlântica ela avança por outros estados brasileiros. Especificamente, são 17 estados. Não que vocês tenham que decorar, não é isso. Mas é a ideia para vocês realmente não esquecerem que existe a Mata Atlântica em outros estados brasileiros e em outras áreas até no interior do país, não só ao longo do litoral. Mas, queridos e queridas, o domínio dos mares de morros não se restringe à região sudeste. Ele também abrange a região Nordeste com as seguintes características. Observem o slide. Abrange o litoral nordestino, mas aí sem problema. Vocês já viram no próprio mapinha, né? Que pega todo o litoral brasileiro. Atentem agora para o clima. Enquanto no Sudeste o clima é tropical de altitude, no Nordeste é o clima tropical úmido e aí veja a diferença na distribuição de chuvas. No clima tropical úmido, a presença das chuvas durante o período do outono e inverno. Vejam aí o climograma de Maceió. Alô, pessoal de Maceió. O inverno mais chuvoso devido à presença da massa tropical atlântica e da massa polar atlântica e o verão menos chuvoso. Então cuidado para não confundir. No Sudeste, clima tropical de altitude verão chuvoso. No Nordeste, clima tropical úmido inverno chuvoso.
Atentem também para a questão do relevo. O relevo no Sudeste é tipicamente o relevo em colinas e morros. No Nordeste, embora seja o domínio dos mares de morros pela questão da localização geográfica, mas predomina mais a planície litorânea e os tabuleiros costeiros. Não que não existam morros, existem, mas há predominância dessa unidade, planície litorânea e tabuleiros costeiros. E a questão da vegetação aí não vai mudar ao longo de todo o domínio, a presença da Mata Atlântica. Beleza, pessoal? Então vamos à resolução dos exercícios. Vejam o primeiro exercício. O Nordeste brasileiro apresenta uma notável diversidade climática, particularmente de regime de chuvas. Assinale a alternativa que menciona o regime de chuvas predominante na parte oriental dessa região, especialmente nos estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Chuvas de primavera na letra A, chuvas de verão na letra B, chuvas de outono e inverno, letra C, chuvas de primavera-verão, letra D, ou chuvas de verão-inverno, letra E. Muito bem, com certeza, todos responderam letra C, já que essa parte oriental da região Nordeste está dentro do domínio dos mares de morros, que apresenta para o Nordeste chuvas concentradas no outono e inverno devido à presença da massa polar atlântica e da massa tropical atlântica. Na segunda questão, o Brasil é o país mais rico em biodiversidade do mundo. Abriga entre 10% e 20% de todas as espécies conhecidas. Porém, aqui ficam 2 dos 25 hotspots do planeta, mais ameaçados de extinção total, em virtude da pressão das indústrias e das grandes cidades, no primeiro caso, e da expansão do agrobusiness ou agronegócio, no segundo. Esses hotspots são, respectivamente, letra A, Mata Atlântica e Caatinga, letra B, Caatinga e Floresta Amazônica, letra C, Complexo do Pantanal e Mata dos Pinhais, letra D, Mata Atlântica e Cerrado, ou letra D, ou letra E, Cerrado e Floresta Amazônica. Muito bem, todos com certeza responderam Mata Atlântica e Cerrado na letra D, já que são 2 biomas, infelizmente, bastante ameaçados. Então, pessoal, finalizamos aqui o estudo dos 6 grandes domínios morfoclimáticos brasileiros. Para fechar todo esse conteúdo e lhe deixar bem preparado para não errar nenhuma questão de domínios, na próxima aula vamos pegar as faixas de transição. Tchau, tchau e até lá!